português com a professora Adriana Souza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Na aula de hoje, vamos dar continuidade às figuras de linguagem hipérbato e pleonasmo. E para o nosso vídeo não ficar enfadonho e demorado, procurarei ser clara e objetiva. Vamos lá? Iremos iniciar pela figura de linguagem hipérbato, que é a figura que consiste na inversão dos termos da oração, ou seja, o hipérbato interfere na estrutura gramatical, intervendo a ordem natural dos termos da frase. Observe os exemplos. Exemplo 1. Correm pelo parque as crianças da rua. Na ordem direta e mais comum, fica assim: as crianças da rua correm pelo parque. Perceba que houve aqui a inversão dos termos da oração. Exemplo 2. Na escada subiu o pintor. Como ficaria na ordem direta? O pintor subiu na escada. Vamos compreender melhor? Quem subiu na escada? O pintor. Neste caso, o pintor, que é o sujeito da frase, vai vir depois do predicado. Fácil, né? Então, hipérbato é a inversão dos termos da estrutura sintática, passando para o pleonasmo, que é a figura de linguagem que trata da repetição de significação de vocábulo ou de termos oracionais. Ou seja, pleonasmo é uma figura ou um vício de linguagem que acrescenta uma informação repetitiva ao discurso, seja de maneira intencional ou não. É importante que você saiba que tem dois tipos de pleonasmo: o literário e o vicioso. O literário é aquele que é usado para oferecer mais expressividade ao texto, e o vicioso, chamado também de redundância. Esse temos que evitar. Veja os exemplos. Exemplo 1. Morrerás morte vil na mão de um forte. Observe, nessa passagem de Gonçalves Dias, o pleonasmo é usado de forma intencional para dar maior ênfase ao que está sendo dito. É claro que numa redação você não vai escrever morrerás morte, pois essas palavras pertencem ao mesmo campo semântico e foram usadas nessa passagem de Gonçalves Dias para destacar o que está sendo falado. Portanto, temos aqui um pleonasmo literário. Exemplo 2. Chorou um choro de profundo lamento. Perceba que nesse exemplo, as palavras chorou e choro, assim como no primeiro exemplo, foram usadas para dar ênfase à comunicação. Bem tranquilo, né, gente? Não confunda. Como falei antes, existem dois tipos de pleonasmo: o pleonasmo literário e o pleonasmo vicioso. O pleonasmo literário é utilizado intencionalmente como recurso estilístico e semântico para reforçar o discurso de seu enunciador. Já o pleonasmo vicioso é caracterizado pela repetição inútil e desnecessária de algum termo ou ideia na frase. Nesse caso, não é uma figura de linguagem, e sim um vício de linguagem. Veja aqui alguns exemplos: subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora e surpresa inesperada. Como falei antes para vocês, devemos evitar o pleonasmo vicioso, beleza? Por hoje é isso. Espero ter lhe ajudado a compreender melhor o assunto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nadinha. Deixe o seu like e compartilhe os vídeos com os amigos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!